um setup chamado preço de fechamento de reversão. Eu não gosto do nome, tá? Eu procurei no manual de setups, eu procuro descrever o setup e apresentar quem foi o trader que criou o método. Infelizmente, nesse setup não foi possível que eu localizasse o trader que produziu o método, então o nome fica como preço de fechamento de reversão. Eu entendo o nome como um nome não muito favorável, eu daria um nome bem diferente para esse setup, tá? E o nome que eu daria para esse setup, basicamente, é fiz que fui, mas não fui. O que quer dizer como fiz que fui, mas não fui? Basicamente. E como é que funciona o setup? O setup funciona da seguinte maneira. Tá? Ele realmente não utiliza agregado a ele nenhuma ferramenta. Então ele não precisa de médias, ele não precisa de absolutamente nada. Tá? Eu vou colocar aqui num gráfico diário, para que vocês entendam o gráfico diário. E depois que vocês entenderem ele no gráfico diário, ele pode ser utilizado em qualquer time frame. Eu posso inclusive mostrar em outros time frames. Como é que funciona então o setup preço de fechamento de reversão? Funciona da seguinte maneira. Tá? Enquanto você tiver candles produzindo mínimas mais baixas e mínimas mais baixas, você estará procurando por um preço de fechamento de reversão. O preço de fechamento de reversão funciona da seguinte maneira. Quando você tiver um candle que tenha feito a sua mínima mais baixa que a mínima do candle anterior, como por exemplo acontece aqui, só que o fechamento deste candle está mais alto que o fechamento do candle anterior. Então, quando nós sinalizamos e visualizamos isso, nós temos um preço de fechamento de reversão. Tá? Eu vou mostrar aqui este exemplo que está acontecendo e vai ficar bem fácil de vocês visualizarem. Aqui a gente tem este candle que tem a sua mínima mais baixa que a mínima do candle prévio e o seu fechamento mais alto que o fechamento do candle prévio. Este é um candle que recebe o nome de preço de fechamento de reversão. O ponto de entrada acontece na ruptura da máxima deste candle e tem que esperar romper. O stop fica imediatamente abaixo da mínima do candle que foi rompido, do preço de fechamento. E o alvo, usualmente eu trabalho este alvo como sendo 100% da amplitude, mas é possível também trabalhar com 161% da amplitude. Aqui nós estamos vendo num gráfico de 5 minutos. Vamos colocar um gráfico diário só para que vocês vejam o cenário aparecendo num gráfico diário. Esse aqui está bem claro. Ó. Observem a mínima aqui de Petrobras. Observem essa mínima aqui. Mais baixa que o prévio. O fechamento deste candle acontecendo acima do fechamento do candle prévio. Nós temos imediatamente um ponto de entrada quando rompe a máxima no dia seguinte. O stop ficando abaixo dessa mínima e o alvo sendo 100% para cima ou 161 para cima. Bate no primeiro alvo, vai para o segundo alvo. Gente, esse setup é uma delícia. Esse setup é fantástico. Ele é muito bom de ser executado. Ele é fácil, ele é simples, ele é direto, ele é objetivo. Tá? Novamente, eu vou mostrar aqui mais alguns pontos de entrada bem tranquilos de vocês localizarem. Aqui tem um, ó, vamos lá. Observe aqui, ó. Esta mínima mais baixa que a prévia e o fechamento mais alto que o prévio. Ponto de entrada nesta ruptura. Stop abaixo dessa mínima. E o alvo 100% do risco para cima. Atingido. Ok? Muito bem. Vamos olhar aqui outros exemplos. Eu posso mostrar aqui N exemplos. Vamos pegar Vale. Vale.
Observem este candle de entrada aqui. Este candle de entrada aqui recebe o nome de preço de fechamento de reversão. Vejam que a sua mínima está abaixo da mínima do prévio. Vejam que o seu fechamento está acima do fechamento prévio e o ponto de entrada imediatamente um tique acima dessa máxima. O stop ficando abaixo dessa mínima. O alvo sendo 100% do risco para cima. Alvo atingido, trade realizado. Ok? Bom, agora, vamos olhar aqui outros sinais que acontecem exatamente igual. Aqui teve um que a gente não pôde operar por causa do gap, mas ele estaria aparecendo aqui. Aí aqui, ó, olha que legal, olha que bonito esse candlezinho aqui. Olha que coisa mais linda, ó. Tá vendo aqui? Mínima abaixo do prévio, fechamento acima do prévio, o ponto de entrada neste momento, pau, compra. Tá? Vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês verem. Olha que coisa mais linda aqui, ó. Delícia. Mínima, aqui também é um trap, diga-se passagem, aqui também é um trap. A gente tem então uma mínima acontecendo aqui, certo? E aí quando a gente visualiza isso ocorrendo, onde é que estaria o nosso ponto de entrada? Nesta ruptura, com o stop abaixo desta. Isso aqui para montar uma trava de alta é um espetáculo. É um espetáculo, é um espetáculo, é um espetáculo para montar uma trava de alta com isso. Buscando aqui uma valorização de 3,70% numa trava de alta, a gente pode botar um belíssimo lucro em cima disso. Claro, não é sempre que funciona, não existe nada que funcione sempre. A gente tem aqui um caso que falhou. Estão vendo essa mínima? Abaixo do prévio. Estão vendo esse fechamento? Acima do prévio. O ponto de entrada? Sim. E aí, onde é que foi? Foi pro alvo? Não, não foi pro alvo. Chegou a expansão de 61, mas daí recuou, bateu no stop. Então nem sempre funciona. É lógico, não existe nenhum modelo que funcione sempre. Mas aqui tem um caso, um outro caso. Este aqui funciona mais de 70% das vezes para um alvo de 100%. Então vejam, mínima, abaixo do prévio, fecha, acima do prévio, rompe aqui, compra acionada, stop na mínima e o alvo 100% da amplitude para cima. Ah, funciona no dólar? Funciona. Funciona no índice? Funciona. Funciona em time frames menores? A gente está olhando aqui um gráfico diário. Funciona no 15 minutos? Funciona. Olha aqui no 15 minutos de hoje. Olha esse ponto de entrada aqui, ó. Esta mínima, mais baixa que o prévio, com o fechamento mais alto que o prévio, e aqui foi o trade que eu fiz hoje, inclusive, usando o modelo. Tá? O meu ponto, só que eu entrei com uma posição bem pequena, meu ponto de entrada nesta ruptura, meu stop nesta mínima, meu alvo, essa amplitude para cima, bate no alvo, mata o trade, bota o dinheiro no bolso. E aí vejam que aqui está aparecendo o setup justamente inverso. Como é que é o setup justamente inverso? Aquele que a gente pode operar na venda. Toda vez que nós tivermos um candle que tenha feito uma máxima mais alta que a máxima do candle anterior e tenha o seu fechamento abaixo do fechamento do prévio, nosso ponto de venda fica sendo na perda dessa mínima. O nosso stop fica sendo esta máxima. Vou estar arriscando um candle. E o nosso alvo, no mínimo 100% para baixo. Se quiser ser mais agressivo, 161 para baixo. E isto é um preço de fechamento de reversão para a venda. A gente tem um outro setup aparecendo exatamente aqui. Vejam essa máxima mais alta que o prévio, com esse fechamento mais baixo que o prévio. Quando perde essa mínima, soca na venda. A gente tem um de compra aqui, ó. E tem mais um de compra aqui, ó. E tem mais um de compra aqui, ó. E todos eles indo pro gain. Gain, gain, gain,
gain, gain, gain. 15 minutos de vale. É fantástico esse modelo. Esse modelo é fantástico. Mas a gente consegue deixar ele melhor ainda. Como é que a gente consegue deixar ele melhor ainda? Usando o estocástico. Olha ali que coisa mais linda. Quando você tem um preço de fechamento de reversão com o estocástico sobrecomprado. Então tu tem um excelente sinal de venda num estado sobrecomprado, uma enorme oportunidade para carregar um movimento bem forte, como aconteceu aqui também. Estão vendo? Bom, notem. Vou mostrar uns outros exemplos aqui para vocês no índice futuro, o INV18. Tá? O INV18. Se nós olharmos por esse padrão, por esse parâmetro, tá? Observe aqui, 15 minutos do índice futuro. Vejam, este sinal aqui, ó, já avisava de um possível topo, porque o estocástico lento no 15 está sobrecomprado e a gente faz aqui um preço de fechamento de reversão. A venda seria na perda dessa mínima, mas não perdeu. Que ano seguinte continuou subindo, não fizemos nada. Que ano seguinte faz mais um candle branco, não fizemos nada. O que ano seguinte é um novo preço de fechamento de reversão, a gente levanta a nossa venda para essa mínima, mas não perdeu. Aí no próximo candle faz mais uma máxima e veja como essa máxima está mais alta que o prévio e esse fechamento está mais baixo que o prévio. Quando perder esta mínima, a gente bate na venda. Uou! Pum! Pá! Pá! Espanca! E bota o dinheiro no bolso. Legal, né? Legal. Qualquer time frame. 3 minutos, Stormer. 3 minutos esse treco funciona? Cara, exatamente no mesmo modelo. A filosofia é a mesma. Não muda a filosofia. Não muda a filosofia. Tá? A gente tem aqui, ó. Vou mostrar um exemplo no 3 minutos para vocês. Olha que coisa mais linda. Olha essa máxima. Mais alto que o prévio e o fechamento mais baixo. Quando perder essa mínima, no 3 minutos, uma venda. Aqui é uma venda um pouco mais ousada, porque o estocástico lento está sobrevendido, né? Mas olha o que o mercado faz. Vem, 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 vem. Aqui teria formado uma possível compra, mas essa compra ela só vai ser acionada se romper essa máxima, coisa que não foi. Então não fez nada. Tá? Aqui acionou uma entrada, ó, pelo modelo. Sim. Alvo, essa amplitude para cima. Alvo praticamente atingido. Erramos por alguns milésimos de pontos e daí afunda. 3 minutos. Legal. Só que olha só, como eu estava mencionando, a gente consegue, sem dúvida alguma, facilmente localizar ótimos pontos de venda. Olha que coisa mais linda isso daqui, ó. Olha que coisa mais linda isso daqui. Olha que coisa mais absolutamente sensual, sexy, deliciosa. Olha só, essa máxima mais alta que o prévio, esse fechamento mais baixo que o prévio. Olha o estocástico lento aqui no 3 minutos. Em cima dessa zona de resistência. Olha que sinal de venda barbada no 3 minutos. Quando perder essa mínima. Olha o que é no seguinte. Pá, feita a venda. Feita a venda, tu vai procurar isso aqui para baixo. No próximo candle, uá, 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 vai pro teu alvo e tu bota nessa operação aqui 187 pontos em pouquíssimos minutos. Um setup simples, fácil, tranquilo. Se vocês não quiserem usar ele associado ao estocástico lento, porque no livro a gente descreve ele absolutamente sem estar associado com o estocástico lento. Vocês podem utilizar ele associado com bandas de Bollinger. Fica muito, muito, muito legal associando o modelo com bandas de Bollinger. A gente vem aqui, tá lá as bandas, certo? E aí o que eu vou procurar? Vou procurar por um sinal de venda próximo de uma banda superior da Bollinger. Gráfico diário de índice futuro. Vejam este candle aqui. Com a máxima mais alta que o prévio. O fechamento mais baixo. Uma venda na perda dessa mínima. E veja como o futuro vem. Vem, vem, vem. Aqui a gente teve um que falhou. Ó, eu gosto de mostrar os que falham. Senão o cara acha que acerta sempre. Aqui teve um que falhou. Acionou a entrada. Mas nos dias seguintes o movimento continuou recuando. Tá? Então, a gente pode e deve pensar em trabalhar
Este modelo é um setup muito legal, muito, muito interessante de ser feito e bem bacana. Ok? Sobre setup, pessoal, depois nós vamos poder, lá no canal do YouTube, a gente vai pedir que separe isso daí basicamente, e daí a gente consegue conversar um pouquinho sobre isto e sobre este setup específico que recebe o nome de preço de fechamento de reversão. Está no manual de setups, número 1, setups puros, tá? E recebe o nome, não é um engolfo de alta, não é um engolfo de alta, tá? Porque nem sempre, isso aqui não, por exemplo, a pessoa está me perguntando se é um engolfo de alta. Isso aqui tu chama de engolfo de alta? Isso aqui não é um engolfo de alta, mas é um preço de fechamento de reversão. Tá? E que teria gerado uma compra nessa ruptura aqui, com o stop ficando abaixo dessa mínima, com o alvo sendo amplitude para cima. Aqui a gente quase chegou em 161, mas o alvo estava aqui em 100%. Então isso não é um engolfo de alta, é bem diferente de um engolfo de alta. Não tem nada a ver com engolfo de alta. O engolfo de alta, o corpo do candle tem que ser engolfar o corpo do candle anterior. Não é o que eu estou falando aqui. Eu estou falando de um padrão em que a gente vê o papel, o candle fazendo um fechamento mais baixo que o prévio. E veja que aqui tem um, ó, e esse está mais difícil de ser visto, ó. Esse aqui, ó. Por que esse é mais difícil de ser visto? Porque ele ainda assim é um dia de baixa. Concordam comigo? Ele ainda assim é um dia de baixa. Percebam que este papel aqui, este movimento, está acontecendo um candle que tem a sua mínima abaixo da mínima do prévio. Isso está ocorrendo, sem dúvida alguma. E além de ter feito um candle que tem a mínima abaixo da mínima do prévio, ele tem o seu fechamento. Vejam que este fechamento está acima do fechamento do candle anterior. Então, este, apesar de ser um candle preto, ele é um preço de fechamento de reversão. O ponto de entrada segue sendo exatamente nessa ruptura. O stop está abaixo dessa mínima. O alvo está amplitude para cima. Alvo atingido, dinheiro no bolso. Certo? Esse setup, como eu mencionei, como todos os setups que eu preciso que os senhores aprendam e entendam, não acreditem em mim quanto a esse setup. Façam os testes de vocês. Cheguem em casa, pega o gráfico, bota o gráfico na frente da tela, no time frame que costuma operar, e procura pelos sinais. E quando eles forem aparecendo, marca eles. Teria comprado aqui, meu stop aqui, meu alvo aqui, teria dado certo, teria dado errado, teria dado certo, teria dado errado, teria dado certo, teria dado errado, teria dado certo, 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 errado, errado, certo, certo, errado, errado, certo, 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 certo. Ok. Tantos por cento de acerto, o modelo é rentável ou não é rentável. Se vocês associarem com o conceito de estocástico lento, vejam aqui, ó, vejam este sinal de entrada que aparece aqui. Olha que coisa mais linda. Esta mínima abaixo da mínima do prévio, esse fechamento mais alto que o fechamento prévio, e olha o estocástico lento nesse nível. Olha que coisa deliciosa para uma tomada de posição aqui, ó. Para trabalhar o alvo, toda essa amplitude para cima. Ó. Lindo. Absolutamente lindo. Tá? Agora olhem essa venda aqui, ó. Olha essa situação aqui, ó, de futuro, tá? Isso aqui é futuro. Isso funciona para qualquer papel, mas estou mostrando futuro. Aqui, ó, máxima acima do prévio, fechamento abaixo do prévio. Quando perder essa mínima, eu tenho uma venda. Estocástico lento nesse nível é uma venda. Olha o que é no seguinte. Pau, não vendeu, mas fiz uma massa mais alta que o prévio e o fechamento não tá abaixo do prévio. Então aqui fica invalidada a venda, infelizmente. Mas o que eu quero mostrar para vocês é este setup, não no gráfico normal. Este gráfico que vocês estão vendo, ele funciona, esse setup funciona muito bem no gráfico normal, mas ele funciona melhor ainda no gráfico Renko. Renko. Opa, para tudo. Agora tu me chamou a atenção. Como é que é Renko? Exatamente. WDU 18 11R e vejam o setup aparecendo para vocês. Olha que coisa absolutamente deliciosa. Deixa eu só tirar isso aqui, essas médias móveis todas. Ó. Aqui, ó. Olha só. Máxima, mais alto que o prévio, fecha mais baixo. Venda. Mínima, mais baixo que o prévio, fecha mais alto. Compra.
Mínima, mais baixa que o prévio, quando romper essa máxima, compra. Mínima, mais baixa que o prévio, fechou mais alto, compra. Vamos lá. Essa venda aqui na perda dessa mínima. Fantástica venda. Mais uma venda boa. Oi? Tô sem gráfico? Ah, tô sem gráfico, tem razão. Agora! Vamos lá, Renko, como eu tava mencionando. Agora sim, ainda bem que o Bis veio me avisar. Olha que coisa mais linda num gráfico Renko. Dólar 11R. Olha aqui, ó. Mínima, mais baixo que o prévio, fecha mais alto, compra. Máxima, mais alta que o prévio, fechou abaixo, venda. Mínima, mais baixo que o prévio, fecha acima, compra. Já botei a tela agora, obrigado. Me avisaram agora. Máxima, mais alto que o prévio, fecha abaixo, venda. Mínima, mais baixo que o prévio, fecha acima, compra. Cara, fantástico. Isso aqui utilizado num gráfico Renko é maravilhoso. Olha aqui, ó. Novamente, só para deixar bem claro. Quando vocês tiverem um candle que tem a máxima mais alta que o prévio e o seu fechamento está abaixo do prévio, venda na perda mínima deste candle. O alvo mínimo é a amplitude para baixo. Ó, que coisa mais deliciosa. Se o cara quiser, ele pode esperar um sinal de reversão contrário para fechar a posição. E daí estaria pensando em fechar a posição ou trazendo o stop da sua ponta vendido para essa máxima aqui. E daí reverteria a posição. No próximo candle eu teria estopado provavelmente. Sairia da posição. Talvez até tivesse comprado. Né? Mas neste candle aqui já gera uma nova venda na perda dessa mínima. E aí o cara mastigou ali, ó. Ele vendeu, reverteu, e aí volta a cair, e daí ele entra vendido de novo aqui e tá vendido. Vendido, 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 vendido. E daí aparece esse sinal, e daí o cara sai dessa venda quando romper essa máxima. E daí ele vira para compra. E agora está comprado. Comprado, 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 comprado. Agora aqui aparece o sinal que ele teria que puxar o stop para essa mínima. Aí no próximo candle, se ele botou bem curtinho, ele entrou vendendo e dobrou na venda. E daí o mercado faz este candle que sinaliza para ele uma necessidade de fechar a posição vendido e reverter uma compra se romper essa máxima. E aí rompeu, daí ele volta a ficar comprado. Agora está comprado, daí dá esse novo sinal. Veja que agora ele começou a mastigar. Né? Mas novamente, eu não uso este modelo como um início de um seguidor de tendência. Eu uso para alvo. Rompeu, vou para o meu alvo e vou trabalhar ele dessa maneira. Estudem a respeito. Pode ser extremamente interessante para vocês e pode trazer boas visualizações de momentos adequados de entrada. Quando é que teria sido a última compra dentro do dólar por esse modelo? Aqui, ó. Estão vendo? O Keller já está me avisando que fizemos 30 minutos de café já. E a gente finaliza então com esta apresentação dos setups matadores. Stormer, este é o capítulo número 8. Nós vamos finalizando o nosso Café Ações de Tricô de hoje, a parte aberta, e vamos agora já com o pessoal lá do análise, para depois a gente poder conversar um pouquinho mais. Tá? Vamos lá. Vocês devem ter visto a tela agora, e o Carlos estava dizendo assim, ô Stormer, tá aparecendo tua cara feia na tela. Poxa, desculpa, mas você deve ter visualizado agora o final. Tá? Já me avisaram aqui do negócio. Mas se vocês utilizarem isso no Renko, pode dar uma grandíssima ajuda nos pontos de entrada para vocês. Tá? Muito bem, gente. Esse vídeo desse setup vai ficar disponível para vocês. E é bem legal para vocês continuarem estudando isso aí depois. Certo? Tudo bem.